Ou nós somos o justo, não porque somos perfeitos, mas porque somos justificados por Cristo, ou nós andamos como se Deus não existisse, somos ímpios. Do ponto de vista de Deus, só existem esses dois tipos de pessoas. Abra sua Bíblia no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. O tema da mensagem é 2 caminhos, 2 destinos. Nós vamos ver que, do ponto de vista de Deus, só existem 2 tipos de pessoas: os justos e os ímpios. E o Salmo, ele vai tratar disso. O Salmo que nós lemos vai fazer um contraste entre o justo e o ímpio. O Salmo vai mostrar que existem 2 caminhos, 2 maneiras de viver e 2 destinos completamente diferentes. E nós vamos começar falando do justo. Primeiro, quem é o justo? Porque o Salmo, ele apresenta um perfil do justo. Então, quem é o justo? Em primeira instância, o justo é Jesus. Se fizermos uma leitura do Salmo cristológica e aplicarmos o Salmo de forma absoluta, nenhum ser humano caído consegue cumprir, preencher o perfil de justo que o Salmo descreve. O único que foi perfeitamente justo, que cumpriu toda a Escritura de forma impecável, perfeita e ininterrupta, o único que foi tentado e não cedeu ao pecado, foi Jesus. Então, ele é o único perfeitamente justo. Isso mostra a nossa necessidade de Cristo, porque nós só podemos nos tornar justos se nos foi imputada a justiça de Cristo, que foi consumada lá na cruz do Calvário. Só podemos ser justos se tivermos fé em Jesus, pela obra que Ele fez lá na cruz do Calvário, por mim e por você. A justiça que Cristo fez lá na cruz só nos é imputada, creditada pela fé. Então, em primeira instância, o justo é Jesus. Em segunda instância, o justo é todo aquele e toda aquela que busca alinhar sua vida com a vontade de Deus. O justo é todo aquele que busca fazer a vontade de Deus, que teme a Deus. Não é uma pessoa perfeita. O justo tropeça, mas a sua vida não é mais direcionada pelo pecado. A vida do justo é direcionada pela palavra de Deus e pela vontade de Deus. Esse é o justo. Não é perfeito, mas é uma pessoa que busca viver aqui na terra dentro da vontade, dentro da direção e dentro dos propósitos de Deus. Esse é o justo. Segundo, o justo não se deixa moldar pelo pecado. O Salmo diz no versículo 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Ou seja, nós devemos vigiar com os conselhos que ouvimos, com os caminhos que seguimos e com as companhias que podem influenciar o nosso coração. O texto traz uma ideia de que nós devemos proteger o nosso círculo de intimidade. Nós temos que ter critério para andar com pessoas que nos edificam e não com pessoas que nos puxam para baixo e que drenam os nossos valores. Porque nós nos parecemos com as pessoas que nos cercam. Então, nós não podemos deixar o pecado nos moldar. O justo não deixa o mundo determinar os valores, as suas escolhas e nem os seus comportamentos. Nós temos que vigiar e se resguardar para não deixar o pecado nos moldar. Essa é a ideia do versículo 1 do Salmo. Porque às vezes a gente anda com companhias que nos corrompem, que nos tiram do propósito e da direção de Deus. Tem até um adágio muito popular, bem conhecido, que diz: me diz com quem tu anda, que eu dir-te-ei quem és. Não tem esse provérbio? Já estava na Bíblia, lá em Provérbios 13:20 diz: anda com o sábio e será sábio, mas o companheiro do tolo será afligido. Então a ideia aqui no versículo 1 é que nós temos que proteger o nosso círculo íntimo. Nós temos que ter critério e buscar andar com pessoas que nos edificam, e não com pessoas que nos tiram do propósito. Aí você se pergunta assim: mas como, pastor, que eu vou me precaver? Como, pastor, que eu vou me resguardar? Você vai se resguardar não ouvindo o conselho dos ímpios. Nós não temos que ouvir qualquer pessoa. Nós não temos que ouvir conselhos de qualquer pessoa, porque conselho é algo importante. Provérbios 12:15 diz assim, escute, Provérbios 12:15 diz: o caminho do insensato parece reto aos seus próprios olhos, mas o sábio dá ouvido ao conselho. Quem dá ouvido ao conselho é chamado de sábio. Só que nós não podemos ouvir conselhos de qualquer pessoa, porque o que é o conselho? O conselho é uma orientação sábia que pode colocar a vida de uma pessoa no rumo certo. Então nós temos que saber quem é que estamos ouvindo, porque se a gente ouvir uma pessoa que não é capaz de nos aconselhar, essa pessoa pode nos corromper, essa pessoa pode nos tirar do propósito. 1 Coríntios 15:33, não vos enganeis, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Então nós não temos que ouvir qualquer um, porque às vezes a gente está ouvindo uma pessoa que vai nos tirar do caminho e do propósito de Deus, da direção de Deus. Amém? O texto diz que nós temos que se resguardar do conselho dos ímpios. A gente tem que ter critério para saber com quem que a gente vai se aconselhar. E a Bíblia, ela vai nos mostrar as características das pessoas que podem nos aconselhar de forma segura. Porque não pode ser qualquer um que você vai dar os seus ouvidos. Pastor, quem é que eu posso ouvir? Qual é a característica das pessoas que podem me aconselhar, principalmente no que diz respeito à jornada de fé e à vida espiritual? Quais as características? A Bíblia fala? Fala. Tem que ser alguém que respeita os princípios divinos. Você tem que ouvir alguém que respeita os princípios de Deus. Tem que ser alguém que teme ao Senhor, que teme a Deus, que tem temor, que tem responsabilidade, porque servir a Deus é coisa séria. Uma vez um amigo meu me visitou aqui, e ele gostou
Ele me ouviu pregar aqui, me ouviu pregar no trabalho. Aí lá no trabalho ele disse: pastor, eu vou para a sua igreja. Aí eu olhei para ele: mas tu não é crente? Sou crente. E o teu pastor? Ele não tem ciúme não. Eu disse: meu irmão, pare com isso, tu já é crente, tu já tem um pastor. Seria uma irresponsabilidade de mim dizer assim: não, vem para a nossa igreja mesmo. Se o rapaz estava bem na igreja dele, eu disse: o teu pastor está cuidando? Está cuidando de mim. É um bom pastor? É um bom pastor. Mas eu gostei tanto de ouvir o Senhor. Eu disse: não, fica na tua igreja, porque Deus me chamou para pescar e não foi no aquário não. Deus nos chamou para pescar no rio. Seria uma irresponsabilidade de mim dizer para ele: não, vem para a nossa igreja, que a nossa é melhor. Temor, porque eu sei que a gente não tem que andar por conveniência. Crente não anda por conveniência. Crente anda por propósito. Olha, por exemplo, você não tem que estar: ah, pastor, eu vou estar numa igreja porque é perto da minha casa. Não, você tem que estar na igreja que Deus te colocou, debaixo da autoridade que Deus colocou sobre a tua vida. Eu lembro que com os meus 17, 18, eu congregava numa igreja longe, e eu não tinha transporte, e às vezes não tinha dinheiro para ir. Eu poderia ir numa igreja perto. Aí você diz assim: Deus não está em todo lugar? Deus está em todo lugar, mas não é em todo lugar que Deus quer que a gente esteja. Deus tem um lugar específico, com um propósito específico para a minha vida e para a sua vida. Sabe o que eu fazia, meu irmão? Pegava essas perninhas grossinhas aqui e ia andando, e chegava lá e cultuava a Deus e voltava feliz, porque eu estava dentro da direção de Deus, porque eu queria estar onde Deus tinha me colocado para estar. Nós não andamos por conveniência, nós andamos por propósito. Então, a pessoa que você tem que ouvir é uma pessoa que teme a Deus, que tem responsabilidade espiritual. A pessoa que você tem que ouvir é alguém que tem um histórico, que revela bom senso, que revela estabilidade emocional, que é honesta, que tem caráter. Essa é a pessoa que você tem que ouvir. A pessoa que você tem que ouvir é uma pessoa que tem frutos, porque Jesus disse que pelos frutos se conhece a árvore. Tem gente que não tem fruto nenhum, tem gente que não cuida de ninguém, tem gente que não ganha uma alma para Jesus, mas ela sabe mais do que o pastor, mas ela sabe o que é melhor para a tua vida. Meu irmão, tu vai escutar uma pessoa dessa? Cuidado! Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Você tem que ouvir uma pessoa que fala a verdade. A pessoa, irmãos, às vezes muita gente vem se aconselhar, só que às vezes dar conselho não é fácil. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa diz assim: pastor, eu queria um conselho. Só que ela já está decidida. Ela não quer um conselho, ela quer uma confirmação com a vontade dela. E o pastor tem que falar a verdade, porque se não falar a verdade, é uma irresponsabilidade, Deus está vendo. Então não é fácil, porque às vezes a pessoa já vem decidida: pastor, eu queria um conselho. A minha pergunta para essa pessoa: você quer um conselho mesmo? Porque às vezes a pessoa já está decidida, ela só quer uma confirmação. Ela só quer transferir a responsabilidade. E o pastor, o líder, ou quem dá conselhos, tem que falar a verdade. É essa pessoa que você tem que querer ouvir. A pessoa que você tem que querer ouvir é aquela que usa a palavra como critério, porque o bom conselho ecoa da palavra. Amém? Então você está se perguntando: pastor, como é que eu vou me proteger? Como é que eu vou não deixar me moldar pelo pecado? Se resguardando do conselho do ímpio, daquela pessoa que não tem autoridade, que não tem testemunho, que não tem capacidade para te aconselhar, principalmente no que diz respeito à fé e à vida espiritual. Cuidado com o que você ouve. Quando alguém vem falar alguma coisa para mim, eu digo assim: meu irmão, tu ganhou quantas vidas para Jesus? Tu está fazendo o quê? De repente a pessoa: meu irmão, é assim, não é fácil não. Eu lembro que
Eu participei uma vez, faz muitos anos, eu participei de era tipo um vestibular cristão. Era tipo um vestibular cristão na Assembleia de Deus. Eu não era da Assembleia de Deus e eu participei. Era de outra igreja e eu participei. Fizemos prova. Eram perguntas gerais da Bíblia. Aí a primeira etapa, tirei em primeiro lugar. E eu nem era da igreja que fez o vestibular. E eu tirei em primeiro lugar, eu cheguei, vi meu nome no mural, a gente fica todo besta, né? A gente passa, tira em primeiro lugar. Você já ficou assim? Se não ficou, vai ficar. Em nome de Jesus, você vai passar. Aí você vê lá, eu vi meu nome e me distanciei. Fiquei só olhando. E o pessoal chegava e disse, que esse cara aqui que está em primeiro lugar? E eu só aqui, todo besta, né? Que ser humano é gente besta, né? Aí eu só olhando, em primeiro lugar. Aí eu fui lá para fora no pátio. Olha só, irmãos. 2 irmãos dessa igreja começaram a falar mal do pastor deles. Aí eu fiquei só ouvindo, vendo, porque o pastor não é, porque disse que. Aí eu só aqui comigo, meu Deus, como é que fala mal do homem desse? O homem ora 3 horas de joelho, ninguém acompanha esse homem em oração. É uma irresponsabilidade. Outros dizem, vamos sair dessa igreja, nós vamos sair. Se não mudar, nós vamos sair, ó. Os caras que não ganham uma alma para Jesus, que não servem a Deus, que só critica, falando mal do pastor. E eu conheci o pastor, tem falhas, tem defeito, porque todo mundo tem. Só que aquele pastor, quando ele dobra o joelho, ninguém consegue acompanhar ele. O cara fica 2, 3 horas de joelho orando. Eu digo, meu Deus, não é qualquer um que a gente pode ouvir, não. Nós temos que ouvir pessoas que realmente se baseiam na palavra. Amém? Como é que eu vou me proteger, pastor? Vigiando. Nós temos que vigiar, porque o pecado tem uma natureza insinuante e progressiva. Veja que o texto diz que primeiro a pessoa tem que escutar, aí depois que ela passa a escutar o conselho dos ímpios, ela começa a andar e praticar, e por último ela se assenta, ou seja, se identifica e passa a pertencer àquele ambiente. A pessoa não começa logo se assentando, a pessoa começa ouvindo, praticando e depois fazendo parte. Isso mostra que o pecado, ele tem uma natureza insinuante e progressiva. É aos poucos que a pessoa vai se afastando de Deus, nunca é de repente. É aos poucos, aí a pessoa vai se afastando, porque ela foi influenciada em algum momento. Então nós temos que vigiar. Um bom exemplo disso é o exemplo de Ló. A Bíblia diz que Ló olhou em direção a Sodoma, aí depois Ló fez as suas tendas em frente de Sodoma, e por último Ló passou a morar dentro de Sodoma. Então nós temos que vigiar, para não incorrermos no erro do pecado. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não se deixe moldar pelo pecado. Amém? Glória a Deus. Pastor, então eu tenho que me isolar das pessoas, eu não posso me relacionar, eu sou melhor, eu sou superiores aos outros? Não, não é isso que o texto está dizendo. Nós podemos, a Bíblia não proíbe o cristão de ser amigo de quem não é cristão. A Bíblia não proíbe, pelo contrário, seja amigo verdadeiro e sincero dessas pessoas, mas não seja cúmplice e nem aprove os seus pecados. É isso. Nós temos que ser sal e luz. Número 3. O justo encontra prazer na palavra de Deus. O versículo 2 diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja,
O justo não é aquele que só se afasta do mal. O justo é aquele que preenche o seu coração com a palavra. É aquele que guarda a palavra no íntimo. A palavra influencia os pensamentos, as escolhas, as decisões, as atitudes dessa pessoa. Porque essa pessoa tem uma relação com a palavra. E essa relação não é uma relação de obrigação, é uma relação de prazer e de satisfação. Olha o que o texto diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós precisamos parar a nossa vida, que é corrida, para meditarmos na palavra. Olhe para o seu irmão e diga assim: meu irmão, tire um tempo para um devocional no seu lar. Faça isso. Tire um tempo, ou de manhã, ou de noite, antes de dormir, ou ao acordar. Tire um momento, na hora do almoço, tire um momento para você reoxigenar o seu cérebro com as palavras de Deus. Tire um momento para meditar, porque quando você mergulha nessa fonte, começa a brotar ânimo, começa a brotar esperança, começa a brotar forças para você suportar as lutas que você tem. Tire um tempo para meditar e mergulhar na palavra. Não é para você ter conhecimento, é para a palavra entrar em você e transformar você. Porque esse é o objetivo da palavra. Não é nos dar conhecimento, é transformar a nossa vida. Então o justo encontra prazer na palavra. Quarto, o justo é comparado a uma árvore bem plantada. O versículo 3 diz: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. O versículo está falando de uma árvore que está bem plantada, de uma árvore que tem água continuamente, de uma árvore que produz fruto e de uma árvore que permanece firme. E essa árvore é você. Eu libero essa palavra sobre a sua vida, de que você é como uma árvore. Você é plantado, você é frutífero, você é duradouro e você é próspero. Eu libero essa palavra sobre a sua vida. Você é como uma árvore. O texto diz: e tudo quanto fizer prosperará. Eita, glória a Deus. Glória a Deus. Por que prospera? Porque o crente está na direção de Deus. Porque essa é a vereda do crente. A nossa vida vai melhorando cada vez mais. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho do justo é como o sol que vai se pondo até chegar no ápice, até chegar meio-dia que ninguém consegue nem olhar, porque é muito forte. É assim a nossa caminhada. É assim essa caminhada com Cristo. Nós somos como uma árvore que dá fruto, cheia de vida, firme, plantada, produtiva, duradoura, próspera. Essa árvore é você. Amém? Vamos ser como uma árvore, irmão, vamos se enraizar. A parte mais importante da árvore é a raiz, que vai buscar lá no solo os nutrientes, a água, os nutrientes necessários para ela crescer e ficar uma árvore frondosa. Nós temos que se enraizar, se enraize, se fortaleça, porque é triste a gente ver um cristão não ter raiz e começar a murchar e a secar e a morrer. Seja uma árvore que cresce não para cima, mas que cresce primeiro para baixo. Seja aquele crente que cresce como rabo de cavalo, que cresce para baixo, que se humilha diante de Deus. O Salmo faz um contraste entre o justo e o ímpio. E esse é o justo. Quem é o justo? O justo sou eu e é você.
é todo aquele que busca viver a vontade de Deus. O justo não se deixa moldar pelo pecado. Ele não ouve o conselho de qualquer um. E ele vigia, porque ele sabe que o pecado não é brincadeira. O justo tem prazer na palavra. Ele se relaciona com a palavra, porque a palavra é Jesus. Não é um relacionamento por obrigação, mas é um relacionamento por satisfação, por prazer. O justo é como uma árvore plantada, uma árvore firme, uma árvore que recebe água continuamente, uma árvore que dá fruto, uma árvore que não cai, que permanece. Amém? Esse é o justo. Aí vem o ímpio. No versículo 4 diz: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Quem é o ímpio? A palavra ímpio, eu não sei se você sabe o que significa, mas a palavra ímpio, ela é formada por um prefixo de negação, in. Esse prefixo in significa não ou sem. E pios que vai dar origem à palavra piedade. A palavra piedade significa uma pessoa que cumpre com os deveres morais religiosos. Mas ímpio significa uma pessoa sem piedade, uma pessoa não piedosa. Ou seja, uma pessoa que não está nem aí para aquilo que é sagrado. O ímpio, teologicamente falando, é aquela pessoa que ela se afasta de Deus, que não quer viver na direção de Deus. É aquela pessoa que conscientemente ela se rebela contra a autoridade e a lei divina. É aquela pessoa que não teme a Deus, é aquela pessoa que não prosta adoração, não prosta reverência, não dá a devida obediência a Deus. É aquela pessoa rebelde. Esse é o ímpio. É aquela pessoa que está afastada de Deus. É aquela pessoa que vive como se Deus não existisse. É isso que significa na Bíblia o ímpio. A palavra diz: não são assim os ímpios. Não são como? Não são como uma árvore. O ímpio não é como uma árvore. Então ele é como, pastor? Aí o texto diz: mas são, versículo 4, mas são como a moinha. Em outras traduções, como a palha. Veja, o justo é como uma árvore, o ímpio é como uma palha. O justo é como uma árvore que está plantada, que tem peso, que tem vida e que dá fruto. O ímpio não. O ímpio é como uma palha. Uma palha, ela é seca, ela é leve, qualquer vento leva ela. E ela só serve para ser juntada e tocada a fogo. O ímpio é como uma palha. Ah, pastor, mas eu vejo um monte de gente aí vivendo bem, parece que são felizes. Eles têm força por algum momento, mas eles não têm raízes espirituais. Eles não têm segurança eterna. O ímpio tem que ser feliz aqui mesmo, porque depois daqui, o que aguarda ele é perdição. Então não tenha inveja, pastor, porque fulano, porque ciclano, olha aí como é que eles vivem. Olha, meu irmão, não tenha inveja, porque a alegria dessas pessoas, não que a gente queira isso, mas a alegria dessas pessoas é só aqui na terra. E a vida aqui é muito curta para a gente se apegar a essa vida. Nós temos uma eternidade pela frente. Mas o ímpio é que nem o louco da parábola que o pastor contou. É aquela pessoa que só se prepara para essa vida, que só se preocupa com essa vida. Só que vai chegar o momento que uma voz do céu vai bradar: louco! E tudo que tu tens preparado, para quem será? Vai ficar tudo aí na terra. Caixão não tem gaveta. E o ímpio vive assim. Vive como se não fosse morrer e morre como se não tivesse vivido. Esse é o ímpio. É aquele que deliberadamente, conscientemente, ele não está nem aí para Deus, ele vive como se Deus não existisse. Esse é o ímpio. O ímpio não possui estabilidade, ele é como uma palha. E aí, meu irmão,
O texto vai mostrar de forma alusiva, de forma breve, que essa caminhada humana, escute, do versículo 5 em diante, o Salmo vai mostrar que a nossa caminhada humana é rumo a uma prestação de contas. O texto vai mostrar que a nossa caminhada humana é rumo a uma separação definitiva. Vai haver uma separação definitiva. Vai ser separado aqueles que pertencem ao Senhor e aqueles que rejeitaram o caminho do Senhor. É o que o texto mostra. O versículo 5 diz assim: por isso os ímpios não subsistirão no juízo. Olha aí, no dia do julgamento eles não vão ficar diante do Senhor. Não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Você sabia que nós estamos rumo a uma caminhada onde as coisas vão ser decididas e reveladas no final? O juízo de Deus não está plenamente revelado, mas na eternidade o juízo de Deus vai ser plenamente revelado. Nós estamos caminhando rumo a uma prestação de contas. A vida não é só essa aqui. Você entendeu isso? E se nós esperarmos por Cristo, diz o apóstolo Paulo, se nós esperarmos por Cristo somente nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. O apóstolo Paulo disse isso, porque as pessoas estavam usando a fé para viver bem. É legítimo usarmos a fé para termos vitória e portas abertas. Mas a função primordial da fé é a salvação, é servirmos a Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Então não é só isso aqui, meu irmão. Tem uma eternidade e nós estamos caminhando para essa eternidade. E Deus conhece quem é quem. O versículo 6 diz: porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Esse conhecer não é de possuir informação. Esse conhecer é de ter relacionamento, é de ter cuidado, é de ter aprovação, é de ter proteção. Deus conhece porque Ele acompanha de perto. Deus conhece o caminho dos justos. Aí o destino do ímpio. Porém, o caminho dos ímpios perecerá. Em outras versões, o caminho do ímpio é rumo à perdição. Então, o texto vai nos apresentar um contraste entre o justo e o ímpio. O texto vai nos mostrar dois caminhos, duas maneiras de viver e dois destinos completamente diferentes. E nós temos que decidir como é que vamos viver aqui nessa terra diante de Deus. Eu lhe sugiro que você sirva a Deus. Pastor, mas não é fácil. Se fosse, todo mundo do planeta Terra se convertia. Não é mesmo. Sabe por quê? Porque tem que ter renúncia, porque tem que ter submissão, porque tem que ter humildade, porque nós temos que ir contra a nossa própria natureza. Quantos de nós hoje talvez não queríamos estar aqui, mas estamos aqui porque fomos às vezes levados, porque a gente se sentiu obrigado. Mas a pessoa às vezes até chega na igreja não querendo estar na igreja, mas hoje está aqui. E é assim mesmo, você vê a Deus, é assim. A sua carne não quer, mas parabéns, você trouxe ela aqui para ouvir a palavra. Parabéns, você veio para ouvir essa palavra. Você vai sair daqui mais lúcido. Foi melhor vir para cá do que ir para qualquer outro lugar, que você ia curtir, ser feliz, curtir aquele momento, mas não ia estar consciente da eternidade e da vontade de Deus para a tua vida. Amém? Vamos servir a Deus. Só tem dois caminhos, não tem uma neutralidade, um outro caminho. Só há duas possibilidades. Não existe um caminho neutro. Ou nós somos o justo,
Não porque somos perfeitos, mas porque somos justificados por Cristo, ou nós andamos como se Deus não existisse, somos ímpios. Do ponto de vista de Deus, só existem esses dois tipos de pessoas. E quem você é? Eu não sei, não me interessa, interessa para você, mas sugiro que você sirva a Deus. Pastor, o que vai acontecer? De uma coisa eu sei, Deus vai te abençoar. Deus vai te salvar, Deus vai te libertar, Deus vai te abençoar, porque essa caminhada tem os seus percalços, tem as suas dificuldades, mas também tem bênção e tem vitória. Amém?